Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, estamos juntos aqui mais um dia no nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje iniciando nosso 7º dia, olha que bênção, uma semana completa aqui eu e vocês juntos e o Espírito Santo lendo a palavra do Senhor. Como o de costume, antes de iniciarmos o nosso propósito, vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, conecte com o céu e oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, quero te agradecer, ó Pai, mais uma vez pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Pai. Senhor, a tua graça se renova cada manhã sobre nossas vidas, por isso te louvamos. Que nós venhamos, ó Pai, absorver toda a tua palavra em nossos corações. Repreenda, ó Senhor, faz cair por terra toda a seta do inimigo contrária ao nosso propósito e que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito Santo, ó Pai. Que nós possamos estar aqui todos os dias sedentos pela tua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O nosso propósito aqui com o Senhor é todos os dias juntos lermos a palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos direciona para o caminho correto, o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Então, venha se alimentar também da palavra do Senhor juntamente aqui conosco. Se inscreva no canal. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis 7. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Glória a Deus. Gênesis 13, concluído. Vamos agora para Gênesis 14. Gênesis 14 começa assim: guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se.
E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente os que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Amém. Glória a Deus. Gênesis 14, concluído com sucesso. Vamos agora para Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 7. Romanos 7 começa da seguinte forma: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Amém. Vamos lá. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher, enquanto ela viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas, agora que estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado.
E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e, por ele, me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, como efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Glória a Deus! Romanos também finalizamos, livro maravilhoso, esse capítulo sensacional, muito forte, né? Grandes lições do apóstolo Paulo. Agora, finalizando a leitura do dia de hoje, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7, começa da seguinte forma: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com efeitos de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe: Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um sactel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como ave que se apressa para o laço e não sabe que ela está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos do teu coração e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Misericórdia, glória a Deus.
Provérbios 7 também finalizado no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa leitura. Amém? Feche seus olhos, conecte-se com o Pai. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos por essa oportunidade da leitura da Tua Palavra. Ó Senhor, obrigado por ter falado aos nossos corações. Ó Espírito Santo, continua, meu Deus, nos abençoando com a Tua graça. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai, que nós possamos amanhã estar juntos novamente aqui na leitura da Tua santa palavra. Meu Deus, muito obrigado por hoje, por ontem, por amanhã, por todo sempre. Tu és maravilhoso em nossas vidas. Te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Já sabe, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E vamos juntos até o final. Amém? O Senhor até aqui nos ajudou e até o final estará dando forças para que nós juntos, com todo o ânimo, possamos ler a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de seguir aqui o Instagram do nosso canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.